sou a Sabri, brasileira, moro aqui em Punta Cana e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre segurança nos passeios. Então, pessoal, voltei, fazia tempo que eu não gravava vídeos, né, porque realmente, além das fotografias e da organização dos meus casamentos, eu estou trabalhando com um outro local, então estou muito ocupada realmente, mas vou voltar, agora na temporada baixa eu vou gravar muitos vídeos para vocês. Eu decidi gravar esse vídeo até pela repercussão do acidente que teve na Indonésia. Achei importante pontuar algumas coisas e explicar para vocês como é aqui, para que vocês tomem as devidas precauções. Mas antes disso, eu gostaria de pedir um like aqui nesse vídeo e que vocês sigam esse novo canal, porque aquele outro eu vou desativar, já que o YouTube não deixa monetizar, me cancelou, enfim. Então eu vou começar de novo desde o zero por aqui. Bom, então a primeira coisa que eu gostaria de explicar e que vocês tivessem uma ideia de como realmente as coisas são aqui. Punta Cana está em República Dominicana, que é uma ilha no meio do Mar Caribe, América Central. Aqui nessa região realmente antes não existia uma cidade. Digamos que era um grande de um meio de um mato com umas praias bonitas. O que surgiu inicialmente foram os hotéis. E junto com os hotéis outras atividades e serviços para prestar serviço para esses hotéis. Até hoje essa região aqui não é considerada uma cidade. A gente pertence a uma cidade que está a 1 hora daqui chamada Hue. Eu sei que quando as pessoas veem imagens e informações sobre Punta Cana, vê muita coisa de hotel, resort, vê muita coisa bonita, luxuosa, palmeiras, praia, tudo muito paradisíaco. Não somente aqui, mas em diversos lugares do mundo, que são assim lugares turísticos, a parte turística, a parte de dentro do hotel, a parte privada, é muito lindo, muito fino, elegante, mas a parte de fora, a parte real, assim, da cidade, do país, nem tanto, como é o caso daqui. Muitas coisas que são precárias, principalmente serviços públicos. Polícia, ambulâncias, bombeiros, todos esses serviços são bem precários. Aqui não existe uma equipe de salvamento especializada que se você cair numa montanha, se você afundar no meio do mar, vão ter essa capacidade, como é lá no Brasil, por exemplo, de ir salvar, de fazer esse salvamento, tá? Então tem as suas dificuldades, assim, então poderia muito bem passar uma situação como passou lá na Indonésia aqui. Então, para isso, eu gostaria que vocês tivessem ideia de onde vocês estão pisando, né? E tomar as devidas precauções. Como que vocês podem fazer isso? Acho que a primeira coisa é fazer um seguro viagem. Não só aqui para a República Dominicana, mas qualquer viagem que vocês façam, façam um seguro viagem. Principalmente para os países subdesenvolvidos. Porque o que acontece? Aqui não existe um serviço público de saúde. Até existe o 911. Existe apenas 3 ambulâncias e elas estão para toda a região. Como eu disse, a gente pertence a uma cidade que está a 1 hora daqui. Então a maioria das vezes está lá. Se acontecer um problema com você, pode até ser que eles apareçam, mas 1 hora depois. E não é só fazer o seguro viagem. É bom também você saber como é que faz para você utilizar esse seguro viagem. Então uma coisa muito importante, ter aquela carteirinha, aquele certificado do seguro, onde está o seu nome, o número de filiado, a data que tem vigência esse seguro, saber que número que você liga, como é que você faz essa ligação? Dá para ligar para o WhatsApp? Gente, nem todos os lugares do mundo usam o WhatsApp, tá? Tem muitos países que não usam, então você não pode ficar só contando que você vai conseguir fazer uma ligação, uma chamada por WhatsApp. Então o primeiro ponto é ter um telefone funcionando com internet, com minutos e com bateria. Não adianta você sair fazer um passeio, por exemplo, usar o telefone só para fazer foto e subir coisas na internet e na hora que você precisa não tem minuto, não tem bateria, não tem nada. Então acho que é muito importante essas 3 coisas. A informação do seguro, saber aonde telefonar e um telefone apto para ser usado caso você tenha algum tipo de emergência. As seguradoras não cobrem o valor do hospital de imediato só de você mostrar seu seguro. Muitas vezes você tem que pagar com o seu cartão de crédito e depois pedir esse reembolso lá na seguradora, lá no Brasil, quando você voltar. Então, se você não tem um cartão de crédito funcionando, que tenha crédito suficiente para você pagar caso você tenha uma emergência, você não é atendido. Isso aconteceu comigo aqui o ano passado, que uma amiga minha teve um acidente, então foi a primeira vez que eu precisei acionar um seguro e essa foi a realidade. O seguradora disse, vocês fazem o pagamento aí, depois me trazem as notas aqui e a gente reembolsa. Mas e se a minha amiga não tivesse esse dinheiro? Foi cobrado $1.500 do cartão dela para poder fazer o primeiro atendimento no hospital. Muita gente viaja para cá e traz todo o dinheiro num cartão. Aqui não são todos os lugares que aceitam cartão.
Em muitos lugares também não tem maquininha para você estar sacando. Então vamos supor que você saiu fazer um passeio, teve um acidente, precisa pagar alguém para levar você em algum lugar e você não tem nem 10 dólares trocado. Sempre tem um dinheiro em efetivo com você, porque que acabe a luz, que acabe a internet, porque podem passar. Aqui onde a gente está, ocorre furacão, ocorre terremotos, e se você está no meio de uma catástrofe dessa e acabou tudo, e você ficou sem nenhum centavo no bolso nem para comprar uma garrafa de água, tem que pensar em todas essas situações, entende? Por exemplo, agora lá na Espanha, teve um apagão de 2 dias e as pessoas que não tinham dinheiro, que todo o dinheiro estava no cartão, não tinham como comprar uma garrafa de água. Então é bom se prevenir e sempre ter junto com você algo de dinheiro em efetivo. Em relação aos passeios, aqui também é igual. Existem empresas que são mais responsáveis, que têm essa preocupação com dar um serviço bom para o cliente. Existem empresas muito piratas, que a gente chama assim, né? Digamos que não existe um órgão fiscalizador que vai lá olhar. Não é que alguém vai lá vistoriar e vai realmente estar preocupado se o seu lugar oferece ou não oferece riscos para os clientes. Não existe isso aqui, gente. Então, assim, existem excursões que os donos, as pessoas, a empresa em si estão preocupadas em dar segurança para os clientes e existem outras que não. Tem excursões que a pessoa simplesmente compra um ônibus velho, um barco velho, tá dando lá qualquer tipo de comida e de bebida para os clientes e não estão preocupados com nada. E tem outras que sim, fazem um bom trabalho. Mas como que vocês, desde lá do Brasil, vão identificar que empresa que é boa, que empresa que não é? Eu acho que é bom buscar referências e buscar uma agência que venda excursões locais. São empresas mais conceituadas, que você consegue ver a página no Instagram, que você consegue ver avaliações em TripAdvisor. Então são empresas que elas vão estar mais preocupadas com o que o cliente vai estar contando dessa excursão. Tem outros lugares, gente, que fazem qualquer tipo de excursão. Daí o que acontece? Aqui todo mundo vende excursão. O vendedor de praia, que vende charuto, que leva você nas lojinhas que está ao redor do hotel. Às vezes até a pessoa que levou você no transfer do aeroporto até o hotel. Só que essas pessoas, que excursão que elas estão vendendo? Será que elas estão vendendo uma excursão boa, de qualidade? Ou elas estão vendendo essa excursão que essas pessoas não têm nem um pouco de preocupação com a segurança do cliente? Outra coisa que é importante saber é assim, por exemplo, o passeio de Saona, que é um dos passeios mais famosos aqui e que é um passeio que eu recomendo porque Saona é muito bonito realmente. Saona é uma ilha. Então, por exemplo, assim, com essa pessoa que eu estou comprando, ele tem um ônibus, um barco, um pedacinho da ilha aonde ele tem direito de receber os clientes dele, ele tem a própria equipe dele fazendo a comida, o guia deles. E se você compra aqui com uma outra empresa, não é que você está fazendo o mesmo passeio. Essa outra empresa tem outro barco, tem outro transporte, tem outro pedacinho na ilha, tem outra comida e etc. Então, às vezes, quando você fala assim, ó, eu estou comprando com essa empresa e no deles custa 100 dólares a excursão e nesse daqui custa 80, não é o mesmo passeio. O que acontece? Às vezes na praia você encontra passeios de sauna até por 50 dólares, mas aí você tem que questionar, por que será na agência tá por 100 e na praia tá custando 50? Alguma coisa errada tem aí, né? Talvez o ônibus dele esteja ruim, talvez o barco esteja ruim, talvez eles não tenham nada de regra de segurança, talvez a comida que eles estão dando é de baixa qualidade, talvez a bebida seja falsificada, tá? Então eu vou contar 2 casos para vocês aqui, que foram muito tristes, que aconteceram aqui nos últimos anos, pra vocês terem uma ideia que os riscos podem começar desde a hora que você sai daqui. O primeiro caso foi esse, em 2022, que um ônibus com quase 50 pessoas sofreu um acidente quando eles estavam saindo ainda aqui da região de Punta Cana, porque o motorista estava dirigindo em alta velocidade e ele não conseguiu frear quando um outro carro entrou na frente, então ele decidiu fazer uma curva e ao fazer essa curva ele caiu, né, capotou. E todas essas pessoas que estavam ali se machucaram, muitas pessoas perderam membros, assim, perderam braço e tudo mais, porque o ônibus foi arrastando as pessoas. Só para vocês terem ideia, quem conseguiu tirar essas pessoas de dentro do ônibus foram os haitianos trabalhando na obra da frente, ali da onde teve o acidente, que quebraram o vidro e tiraram as pessoas. E a primeira ambulância a chegar nesse local chegou 1 hora depois, porque as ambulâncias estavam lá em Wayne, naquela outra cidade que eu falei pra vocês, né? A nossa cidade, no caso, né, que tá 1 hora daqui. As pessoas ficaram ali mais de 1 hora esperando. Então tem que ser com uma agência que garante contratar um transporte decente para vocês. Por isso que muitas vezes esse barato de comprar por 50 dólares na praia sai caro. Essas pessoas que ficaram mais de 1 hora aí esperando as ambulâncias daqui chegarem, se essas pessoas tivessem um seguro médico, que pudessem ligar e pedir ambulância ou pedir helicóptero, elas tinham sido atendidas antes, porque esperar
para os órgãos públicos daqui, realmente não vai funcionar. Outro caso foi com esse turista venezuelano. Ele foi para Saona, fez o passeio e durante o passeio ele bebeu a bebida que foi dada no barco, e essa bebida era uma bebida adulterada que causou uma intoxicação nele e ele ficou em um estado vegetativo até o dia de hoje. Aqui existe esse costume de fermentar a própria bebida e como eles não têm ideia do que eles estão fazendo, muitas vezes essa mistura acaba se tornando algo venenoso e muitas vezes até mortal. Então, para baratear custos, estavam colocando bebida adulterada lá na ilha de Saona. E infelizmente aconteceu isso com essa pessoa. Então é muito importante vocês saberem aonde vocês estão comprando. Foram notando algumas situações anómalas. Primeiro, o catamarã não lhes parecia adequado. Segundo, não tinham nem sequer salva-vidas. Outra coisa também que eu acho que é legal ter um pouquinho de atenção é que aqui, eu costumo dizer que parece que a gente vive há uns 30 anos atrás. Por exemplo, não existe aqui uma linha de ônibus que você vai conseguir pegar um ônibus lá no aeroporto e vai conseguir chegar até uma praia, etc. Aqui existe apenas uma pequena vanzinha que às vezes vai até com as portas abertas, assim, que não tem ponto de ônibus nem nada, você não sabe a hora que ela para, e ela só vai deixando as pessoas. Então, assim, não tem como você saber certo aonde pegar um ônibus, aonde parar. Às vezes você consegue chegar até um lugar, mas depois não tem como você saber se vai ter um ônibus de regresso. Então não fique contando muito com isso, sabe? Então até para fazer passeios assim, eu estou ficando fora do hotel e quero ficar conhecendo outras praias. Se você vai aqui dessa região de Bávaro, lá para Macau, de Uber, depois de lá para cá você não consegue pegar Uber. Porque lá ninguém vai até lá para buscar. Então, se você for fazer isso, você tem que deixar combinado com a pessoa que foi te levar no Uber. Antes ela vai te buscar depois, pega o telefone dele, ou já deixa fechado isso com um transfer. Porque você ficar contando que vocês vão conseguir um Uber depois, ou que você ficar contando que você vai conseguir um transporte depois, um ônibus, não vai conseguir. Aí você acaba ficando lá, no meio do nada, às vezes sem bateria, às vezes sem sinal. E não que seja perigoso, que vão te assaltar ou coisa assim, mas pra que você se colocar numa situação dessa, né? Outra coisa também, ônibus daqui de Punta Cana ou de Bávaro para Santo Domingo. Tem só 6 ônibus, 3 de manhã e 3 de tarde. Não se vende tickets antecipadamente, tá? Você tem que chegar ali para comprar, se não tiver tem que esperar o próximo. Então tem pessoas que às vezes falam, eu vou até Santo Domingo, lá depois eu compro, depois eu me viro, e você acaba ficando lá, no meio do nada, sem telefone, sem saber o que fazer. Santo Domingo sim é um pouco mais perigoso em relação a assaltos, tá? Mas nada comparado com o Brasil, realmente. Mas só para vocês terem ideia que aqui não é um lugar fácil de vocês ficarem inventando de fazer coisas como a gente faz na Europa, por exemplo. Na Europa eu vou de trem, eu compro na hora, eu vou caminhando, eu arrumo um lugar para ficar lá. Aqui não. Aqui não, gente, que não inventem tanta coisa, tá? Aqui realmente tentem fazer as coisas da maneira correta. Outro exemplo, aqui no norte da ilha tem um lugar chamado Samaná. Para chegar desde aqui, existem 2 maneiras. A primeira é pela estrada, né, que dá pra chegar em mais ou menos 5 horas, indo pro Santo Domingo e tal. E outra, tem um caminhozinho aqui que se você chega 1 hora de carro até ali na parte de um porto, pega um barquinho e chega do outro lado. Eu fiz esse passeio uma vez para chegar lá em Samaná. Lá em Samaná é muito bonito, lá tem as baleias, na época de baleia, enfim. E eu fui fazer esse passeio. E eu achei assim muito perigoso, porque o barquinho que faz essa travessia, ele atravessa mar aberto, assim. Então, não tinha colete salva-vida. Foi mais ou menos umas 50 pessoas, muitas pessoas ficaram de pé, tinha até moto, levavam tudo. No começo até parecia tranquilo, só que daí começou a chover, começou a fazer umas ondas enormes, as pessoas que estavam no andar de cima, assim, porque tinha um andar de cima, tiveram que descer, a gente ficou tudo empilhado embaixo com esse plástico fechado, assim, o barquinho fazia assim, eu falei, gente, que perigo, que perigo. E passou uns meses, eu fui ver as notícias, realmente teve um acidente lá, um desses barcos afundou, por sorte existia um barco ali perto, que conseguiu passar as pessoas para dentro e nem ninguém morreu. Mas vocês têm ideia que aqui não existe essa noção de perigo, nem de cuidados. Não tem nem salva-vidas numa travessia de quase 1 hora de mar aberto. É complicado, né? Para fazer esse passeio, se você quiser fazer por conta própria, eu recomendo ir de carro e por Santo Domingo. Agora, se você quiser fazer o passeio em si, porque existe um passeio para ir até Samaná, para conhecer a praia, para ver as baleias, contrata uma agência, porque daí a agência tem um barco próprio. E assim você não vai estar correndo perigo. Talvez a gente pense que lá no Brasil as coisas não funcionam bem e que tudo que é de fora funciona melhor. Depois que eu vim morar aqui, eu comecei a valorizar muito os serviços do Brasil, principalmente esses serviços de resgate, de atendimento, serviço de hospital, cuidados, né, que tem. Se vocês acham que lá no Brasil não tem esses cuidados nas excursões ou nessas cidadezinhas de praia, não queiram imaginar aqui.
Então, realmente, gente, não estou fazendo esse vídeo para fazer uma propaganda em contra, até porque eu vivo do turismo, mas para vocês terem uma real ideia de onde vocês estão vindo, para vocês tomarem as precauções, não se colocarem em perigo, em risco, porque realmente aqui é um lugar que não é para vocês fazerem esse tipo de coisa, tá? Se cuidem. E eu acho que com essas recomendações, com esses cuidados, vocês vão conseguir ter uma viagem tranquila e segura. Vou deixar aqui nos comentários o contato da agência que eu comentei aqui e de um transfer que é da minha confiança, caso vocês precisem. E se tiverem algumas dúvidas, podem deixar as perguntas aqui, quando eu tenho tempo eu vou respondendo para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Dá like aqui nesse vídeo, subscreve no canal e envia esse vídeo para alguém que você saiba que vai viajar aqui para Punta Cana. Obrigada, pessoal. Até a próxima.